Você conhece o sistema muscular? Não? Então não saia daí que eu vou explicar após a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Pausa para Anatomia? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema muscular. O sistema muscular é formado por todos os músculos que compõem o nosso corpo. Músculo é a unidade funcional da contração, mas não apenas isso. Os músculos são responsáveis pela geração de calor, manutenção da postura e estabilização das articulações. A palavra músculo vem do latim musculus, que significa pequeno rato ou camundongo. Mas o que tem a ver pequeno rato com os nossos músculos? É que observando os movimentos dos músculos, principalmente dos braços e das pernas, os antigos romanos achavam que eles pareciam ratinhos se mexendo para lá e para cá, por baixo de uma camada de pele, e por isso essas estruturas do nosso corpo começaram a se chamar de músculos. Nós temos 3 tipos de músculos. Músculo estriado esquelético, que são os músculos associados ao nosso sistema esquelético. Músculo estriado cardíaco, que é o músculo que forma o nosso coração, e o músculo liso, que formam as nossas vísceras, como o útero, bexiga urinária, intestinos, vasos sanguíneos e etc. Estes 3 tipos musculares divergem na sua estrutura microscópica e também no controle realizado pelo sistema nervoso. Hoje falaremos um pouco a respeito do músculo estriado esquelético e os demais abordaremos numa outra aula. O músculo estriado esquelético é o responsável por gerar movimentos ao nosso esqueleto. Temos mais de 600 músculos em nosso corpo, que variam em tamanho, forma, localização e até mesmo na força de contração. Eles se sobrepõem uns aos outros e com isso podemos já classificá-los como superficiais e profundos. Os músculos superficiais são aqueles que se localizam mais próximos da pele, enquanto que os profundos se localizam mais próximos aos ossos. Observe todos os músculos que compõem o nosso corpo. São bem diferentes entre si, não é? Mas todos eles possuem características que se assemelham. Ao observarmos um músculo, a primeira região que provavelmente chamará sua atenção é essa porção mais avermelhada. Essa região recebe o nome de ventre muscular. Ela é avermelhada porque ela é extremamente vascularizada. E precisa ser mesmo. Afinal de contas, é nessa região que encontramos as proteínas responsáveis pela contração. Então, o gasto energético é muito grande, fazendo com que a demanda de nutrientes e oxigênio sejam constantes. Então, obrigatoriamente, todo músculo estriado esquelético tem ao menos um ventre, porque ele é a parte funcional do músculo. Eu disse que todo músculo estriado esquelético possui ao menos um ventre, mas esses ventres não são todos iguais e nem se apresentam nas mesmas quantidades, e eu vou explicar melhor. Os músculos podem ser classificados de diferentes maneiras, podendo ser de acordo com a sua forma, com o sentido das fibras, com a sua localização e até mesmo com os movimentos que eles geram. Eu vou explicar algumas dessas classificações. A maioria dos músculos apresenta apenas um ventre muscular. Para estes, damos o nome de unigástricos. Uni é um, gástrico, barriga. Porém, existem músculos com 2 ventres. Para estes, damos o nome de digástricos. Aqueles que possuírem mais do que 2 ventres, daremos o nome de poligástricos. Mesmo que o músculo apresente mais de um ventre, todos eles trabalham em conjunto como se fossem um ventre único. Pelos ventres, observamos também que os músculos possuem formas diferentes entre si e por causa disso podemos também classificá-los. Eu vou dar alguns exemplos. Músculos que têm o formato difuso, ou seja, mais largos no centro e estreitos na extremidade, chamamos de fusiforme. Músculos que têm o comprimento e a largura proporcionais, classificamos como largos. Quando o comprimento é maior do que a largura, classificamos como longos. Alguns possuem uma região mais larga, com as fibras dispostas num espaço mais amplo, mas que convergem para uma região estreita, como um leque. Classificamos então como leque ou convergentes.
Ou então encontramos músculos em que as fibras musculares podem se dispor de forma concêntrica em forma de um orifício. Daí classificamos como músculo circular. Uma outra região importante dos nossos músculos são os tendões e as aponeuroses. Essas regiões são formadas por tecido conjuntivo denso modelado e garantem, entre outras funções, a fixação do ventre muscular ao osso ou alguma outra superfície, garantindo a capacidade de movimentação do segmento do nosso corpo. Acredito que o nome tendão seja mais familiar a vocês, mas a aponeurose nem tanto, né? Na realidade, o que muda de um para o outro é a forma. Os tendões se apresentam mais fusiformes, com formato de corda. Já a aponeurose é um tendão só que laminar, ou seja, como uma lâmina. Encontramos tendões facilmente nos músculos dos nossos membros, superiores e inferiores, e as aponeuroses com mais facilidade no tronco. Cada músculo vai se fixar ao osso em ao menos 2 pontos. A região na qual o tendão ou aponeurose está fixada, que não gera movimento, chamamos de origem. Já a região em que o tendão ou aponeurose está fixada, que gerará um movimento, chamaremos de inserção. Então, origem é o ponto de fixação em que é fixo. E a inserção é o ponto de fixação que se movimenta. Essa é uma explicação bem simples, ok? O conceito é um pouco mais complexo do que isso, pois que cada movimento que fazemos tem um conjunto de músculos que é acionado, mas essa parte vamos deixar para uma outra aula. Falando ainda em tendões, podemos classificar os músculos pela quantidade de origens e inserções. Quando um músculo possui uma única origem, chamamos de uníceps. 2 origens, bíceps. 3 origens, tríceps. 4 origens, quadríceps. E mais do que isso, políceps. Esse sufixo ceps vem do latim que significa cabeça. Em relação à quantidade de inserções, aplicaremos o sufixo caudado, que significa cauda. Então, uma inserção, unicaudado. 2 inserções, bicaudado. 3 ou mais inserções é um músculo policaudado. Podemos classificar os músculos também de acordo com o sentido das fibras musculares em relação aos tendões. Exemplo. Quando as fibras musculares se apresentam num sentido oblíquo aos tendões, chamamos de peniformes, porque parecem penas. Podemos ter músculos unipenados ou semipeniformes, que é quando possui fibras apenas de um lado do tendão, bipenados, que possui fibras musculares em ambos os lados do tendão, e multipenados, quando várias fibras musculares em diversos sentidos convergem para o mesmo. No caso de fibras paralelas entre si, classificaremos como paralelo. Então, como vocês puderam ver, um único músculo pode ser classificado de várias formas. Ainda podemos classificar de outras maneiras além destas, como por exemplo em relação aos movimentos, mas vamos deixar isso para uma outra aula. Falamos em ventres musculares, tendões, aponeuroses. Agora eu quero finalizar comentando um último componente muscular que chamamos de fáscia muscular. A fáscia também é formada por um tecido conjuntivo e irá revestir todo o músculo externamente, garantindo maior eficiência na contração muscular. Você deve ter ouvido falar em fáscia muscular nas aulas de histologia, só que com o nome epimísio. Então, fáscia e epimísio correspondem ao tecido conjuntivo que reveste externamente os músculos. E aí, entenderam tudo? Se tiver surgido alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde, ok? E se quiserem saber mais, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like e seu comentário e até a próxima!